Então, e daí Pode sim. já passo o host para a professora. Tá bom, obrigado. Deu? Foi. Tá, ela já passou para você também, Raquel. Então, pessoal, uma boa noite a todos. É uma satisfação encontrá-los por aqui. Hoje nós temos, como sempre, a nossa reunião mensal do grupo de Neuroló. Hoje, sem a presença do professor Rodrigo, ele pediu desculpa porque não pôde estar presente em função de um compromisso profissional. Na reunião passada, eu não pude estar presente, peço desculpa a vocês também, mas nessa acabou sendo ele que não pode estar presente em função de um compromisso profissional. Então, hoje eu vou conduzir aqui, auxiliado aí, como sempre, pelos nossos queridos amigos José Maurício Araújo e a Giovana Carcereri. Eu sempre falo correto, Gi? Tá certo mesmo? Carcereri, né? É isso mesmo, Thiago. E esse é meu sobrenome fácil, então... Então, tá bom. A Giovana Carcereri, então. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como sempre, nós temos um convidado especial, mas hoje uma convidada super, hiper especial, a professora Raquel Herdi, pessoa de quem eu sou realmente muito fã, sou muito fã da Raquel por diversos aspectos. Primeiro, porque ela é uma teórica espetacular. Foi orientanda da professora Susan Hack, né, num pós-doc que ela fez lá na Universidade de Miami, e, entre outras qualificações acadêmicas, eu vou dar uma lidinha aqui bem breve, daqui a pouco, no currículo dela, mas quero dar a minha impressão pessoal primeiro. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer em relação à professora Raquel é que eu sou um admirador das obras, do trabalho, do estudo, das pesquisas, de tudo o que ela produz, seja em material escrito, seja em material falado. Já tive a oportunidade de trazê-la aqui para participar de um evento na PUC do Paraná, quando era possível fazer eventos presenciais, né? E foi um espetáculo, foi muito legal. Espero poder trazê-la de novo assim que a gente puder fazer um outro, enfim, voltar à normalidade no mundo inteiro e quem sabe um dia no Brasil também, né? E então, além de ser uma teórica espetacular com uma base muito consolidada, muito sólida, excelente, eu também sou admirador da professora Raquel por uma outra qualidade também que é especial nela e que cada vez menos nós vemos pessoas no mundo acadêmico com essa qualidade, que é a humildade. Ela realmente é uma pessoa muito humilde, tem um vasto conhecimento, mas é capaz de traduzir esse conhecimento de uma maneira muito simples, muito fácil, e não se deixou embebedar pelo sedutor, né? Pela sedutora bebida do ego, o que é muito comum infelizmente, no ambiente acadêmico, no direito e, de resto, em todo lugar em que existe ser humano, né? Antes de trabalhar com direito, eu fui músico. Eu me lembro que eu pensava assim, puxa, eu nunca vi um lugar que tem mais ego do que a música, né? Aí depois eu mudei para o direito e descobri que tem, né? Então, quer dizer, imagino que se eu mudasse para a economia, ia perceber a mesma coisa também. Se mudasse para a engenharia, ia perceber a mesma coisa. Então, a questão não é o local, nem o ramo, mas sim o ser humano. E a professora Raquel consegue, de fato, se diferenciar aí em relação aos demais na qualidade, mas não perdendo com isso em humildade. Então, essa é uma outra característica tremenda que eu admiro muito na professora Raquel. Então, a professora Raquel, pessoal, ela tem graduação e mestrado na PUC Rio, doutorado em Sociologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, né? Com início no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, IUPERJ. Foi bolsista do programa de doutorado com estágio no exterior, na CAPES, e professora visitante na University of Miami School of Law, sob a orientação da professora Susan Hack. Ela atualmente é professora adjunta do Departamento de Teoria do Direito da Faculdade Nacional de Direito. Até o ano passado, se não me engano, ela era diretora do departamento. Tadinha para ela. E, além disso, professora permanente do programa de pós-graduação. Não é isso, Raquel? Eu sou chefe de departamento, infelizmente. Então, daí, isso prejudica a pesquisa, imagino. Professora permanente do programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Rio de Janeiro, né? De 2016 a 2017, esteve afastada para a realização do pós-doutorado na qualidade de investigadora visitante no Laboratório de Argumentação, o ArgLab, do Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa. Tem experiência na área de Direito, com ênfase na filosofia do direito, é uma teórica da filosofia do direito, atuando nos seguintes temas: epistemologia jurídica, argumentação jurídica, direito probatório, teoria do direito,
teoria da decisão e pragmatismo, especificamente a filosofia de Charles Sanders Peirce. É co-líder do grupo de pesquisa sobre epistemologia aplicada aos tribunais, GREAT, esses nomes que o pessoal do Rio de Janeiro dá, eu acho fantásticos, é o NERDS, o GREAT, o grupo interinstitucional de filosofia de teoria do direito, GIFT, obteve licença e também quero dizer que a professora Raquel ela é tradutora de alguns trabalhos da professora Susan Hack, inclusive um que eu gosto muito, que é o Manifesto de uma Moderada Apaixonada, né? Espetacular livro, muito bacana mesmo, e entre outros trabalhos. Então, pessoal, com vocês a professora Raquel, só vou pedir, como sempre, né, que se vocês puderem, primeiro o recadinho da Gi, né, colocar o nome no chat, para a gente poder depois colocar na ata final do grupo. Depois que, se vocês puderem, por gentileza, ligar a câmera para a professora Raquel poder nos ver, né, seria muito bacana, muito interessante, eu tenho certeza que ela ia gostar bastante. E, por último, desligar os microfones, se puderem, por gentileza, desligar os microfones, seria bacana também para não dar microfonia e não atrapalhar a exposição. Como sempre, a gente vai fazer aqueles 45 minutos a 1 hora, conforme a professora Raquel queira, né, se sinta à vontade, e aí, na sequência, a gente vai partir para as perguntas, né? Então, se alguém tiver pergunta durante a exposição, pode colocar aqui no chat, eu vou gravando o nome e a pergunta para depois poder fazer a professora Raquel. Isso sem prejuízo, obviamente, de se alguém quiser perguntar depois da exposição dela. Então, se quiser perguntar diretamente, não tem problema nenhum. É só abrir o microfone na ordem que a gente for falando aqui, daí vocês vão perguntando sem problema nenhum. Tá bom? Acho que é isso, Gi. Tem alguma coisa mais a falar, não? É isso mesmo, Thiago. Podemos começar. É isso. Tá bom. Então tá. Raquel, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, sua energia gasta aí na preparação do material, e fico muito feliz pessoalmente com a sua presença aqui entre nós, ainda que virtual, tá bom? Então, contigo, fique à vontade. Muito obrigada, Thiago. Olá a todos os telespectadores, né? Obrigada pelos elogios, Thiago. Fico muito feliz de recebê-los, de você também, uma pessoa, enfim, muito humilde também, igualmente humilde, e que também tem um trabalho aí no campo da teoria do direito, né? Também muito importante, que eu também tenho acompanhado. Então, agradeço por esse segundo convite, espero que seja o segundo de muitos ainda por vir, né, nessa nossa trajetória acadêmica que será longa, né? Ainda temos alguns anos aí pela frente. Bom, eu vou então compartilhar com vocês uns slides que eu preparei. Isso. Vocês estão vendo o meu PowerPoint, né? Sim, mas não em modo de exibição, tá? Em modo de slide mesmo. Pronto, agora sim. Agora em modo de apresentação, sim, tranquilo. Tá, o título que eu pensei para essa minha intervenção é a fiabilidade da prova pericial. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o conceito de fiabilidade e como ele se relaciona com o conceito de relevância. O problema de quando nós devemos avaliar a fiabilidade e a relevância, se é no momento da admissibilidade ou no momento da valoração da prova, e por que eu acho importante que a gente comece a pensar seriamente em formas mais rigorosas de controle da qualidade da prova pericial. Então, vou terminar falando de algumas questões que me causam preocupação. Mais ou menos o sumário da minha apresentação começar ali com o tratamento da prova pericial nos códigos processuais, muito rapidamente, uma parte mais dogmática. O problema do controle judicial da perícia, se é um problema de admissibilidade ou um problema de valoração, como eu estava dizendo, e os motivos que eu tenho para essa minha preocupação, né? São 50 slides. Vamos ver se eu consigo passar por todos eles em menos de 1 minuto. Bom, a prova pericial nos códigos processuais civil e penal. Isso tudo eu acho que vocês mais ou menos já sabem, mas só para enfatizar. No Código de Processo Penal, a gente tem ali, no artigo 159, a figura do perito oficial. O caput vai dizer que o exame de corpo de delito e outras perícias, quer dizer, o exame de corpo de delito é também uma perícia, né?
serão realizados por perito oficial, que é um servidor público de carreira concursado. Essa é a parte que eu estou inserindo aqui no texto. Portador de diploma de curso superior. Quando não há perito oficial, vai dizer o parágrafo 1º, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Então, é claro, tem uma exigência aqui maior quando não há perito oficial, porque supõe-se que o perito oficial já foi credenciado, né, através ali do concurso público. E os peritos não oficiais prestarão um compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, porque também os outros são funcionários públicos e já prestaram esse compromisso. Então, isso é o que a gente tem no Código de Processo Penal. Nada além disso pode ser relevante aqui para a nossa discussão, tá? O que vai ser relevante eu vou falar mais à frente. No Código de Processo Civil, a gente tem ali uma preocupação maior com a qualificação do perito, porque os peritos não são oficiais, mas são nomeados, né? Então, artigo 156 do CPC vai dizer que os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento, a experiência dos peritos. O artigo 464 vai dizer que o juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial, for desnecessária em vista de outras provas produzidas e a verificação for impraticável. Existe agora uma previsão da chamada prova técnica simplificada, que aparece no parágrafo 2º, que de ofício ao requerimento das partes, o juiz pode substituir a perícia determinando a produção dessa prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. E aí será uma arguição que será feita ao especialista, não tem a produção de um laudo pericial, não é escriturada, nada disso. E nessa arguição, o especialista deverá ter formação acadêmica específica na área objeto do seu depoimento. Então, tem aqui algumas exigências maiores que são feitas no Código de Processo Civil. Aqui tem uma exigência interessante que eu queria chamar a atenção para vocês em relação ao laudo pericial, que vai dizer que o laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, a indicação do método utilizado, olha que interessante, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. E a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz. 2 coisas eu chamo a atenção aqui. O perito deve indicar o método e esclarecendo que esse método ele é aceito pelos especialistas da área de conhecimento de onde ele se originou. Então, aqui a gente tem uma influência de um precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos, que se chama o precedente Frye, que diz que o critério para admissão da prova científica, né, do expert científico, que lá a prova pericial oferecida por uma pessoa indicada pela parte, então ele é chamado de testemunha científica, o expert witness, né? E lá, nesse precedente de 1923, não era a Suprema Corte no caso, a Corte afirmou que um dos critérios para aceitar era saber se a tese que era oferecida era aceita na comunidade científica relevante, na comunidade dos especialistas daquele caso. E aqui a gente vê uma influência direta do precedente Frye no nosso Código de Processo Civil. E o segundo ponto que eu queria chamar a atenção é a exigência de uma resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, quando frequentemente a resposta não é conclusiva, não pode ser conclusiva, né? Então, são 2 pontos aqui que eu destaco. Então, no processo civil existe uma preocupação maior com a qualidade da prova pericial, sobretudo no momento de elaboração do laudo, como a gente viu, enquanto no processo penal não se questiona por ser o perito um agente concursado ou oficial. Mas não se fala em nenhum dos 2 casos em controle da fiabilidade da informação no momento da admissão.
o que se aceita, a gente já vai ver isso, né, é que o controle da qualidade da prova pericial é algo que deve ser feito no momento da valoração da prova e não no momento da sua admissão. Tanto que essas considerações sobre o laudo pericial devem ser feitas ali, a prova já entrou, a prova já foi admitida, o laudo já foi apresentado, né? Não existe um controle prévio da informação que vai entrar. E esse é o tema, então, desse segundo ponto. Se o controle judicial da perícia ele é um problema de admissão ou é um problema de valoração. Em regra, nós não excluímos provas, né? Nós temos um ethos inclusivista, né? Em regra, os sistemas jurídicos continentais, né, da tradição continental, romano-germânicas, não excluem provas. A liberdade probatória ela é considerada um corolário do próprio direito de defesa. O direito à prova, né, é um corolário do direito de defesa. A exclusão poderia impedir o acesso a provas que são consideradas relevantes. E nós queremos evitar a todo custo a figura de um juiz inquisidor que pudesse, né, começar a dizer, olha, tá fora, tá fora, tá fora, e só vai entrar aquilo que ele quer que entre. Então, o medo que a gente tem de escorregar para um processo inquisitório é muito grande e, ao mesmo tempo, a liberdade probatória aparece como um corolário do direito de defesa. Então, são razões para a gente defender um ethos inclusivista, né, e não excluir provas. Exceção, provas ilícitas, embora relevantes. E essa é uma razão não epistêmica. É uma razão para se excluir provas com fundamento político ou moral, jurídico, e não epistêmico. Não é porque as provas não me conduziriam à verdade que eu vou excluí-las. Muito pelo contrário. Provas obtidas de forma ilícita frequentemente me levam, né, a informações que são importantes para tomar a decisão naquele caso, mas eu não vou aceitá-las, elas serão excluídas por razões não epistêmicas, razões políticas, morais, jurídicas. No artigo 5º da Constituição, então, está lá, inciso 56, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. A mesma coisa no artigo 157 do Código de Processo Penal. São ilícitas e devem ser desentranhadas do processo as provas que violam normas constitucionais e normas legais. Existia uma discussão doutrinária anterior a essa alteração, essa reforma de 2008, que distinguia a prova ilícita da prova ilegítima. Dizia que a prova ilícita era aquela que violava regra de direito material e a ilegítima violava uma regra de direito processual. Mas hoje em dia essa distinção já caiu, né? Nós consideramos ilícitas e elas devem ser desentranhadas do processo, tanto as provas que violam direito material como aquelas que violam alguma regra processual, né, procedimental. Contudo, para além da ilicitude, o artigo 400, parágrafo 1º do CPP, prevê o indeferimento de provas que são irrelevantes, impertinentes e protelatórias. Então, aqui a gente já começa a ver alguma preocupação epistêmica no campo da admissibilidade da prova, né? Aqui já está permitindo o indeferimento de provas que são irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Protelatórias talvez tenha aí uma razão de natureza econômica e não exatamente epistêmica, né? Mas irrelevantes possuem uma natureza epistêmica. E muito se tem discutido sobre a fiabilidade da prova como um critério de exclusão no caso da cadeia de custódia. Na verdade, muito se discutia antes da aprovação da alteração do Código de Processo Penal, no final de 2019, né, que a gente teve ali a introdução de uma série de disposições a respeito da cadeia de custódia. Então, hoje, a quebra da cadeia de custódia pode ser considerada a prova, né, oferecida, cuja cadeia de custódia tenha sido quebrada, pode ser considerada ilícita, na medida que a gente tem ali disposições, né, dentro do nosso Código de Processo Penal a respeito da importância da cadeia de custódia. Mas antes, a discussão era a respeito da fiabilidade dessa prova, né, e não exatamente da sua ilicitude. Professores como Geraldo Prado, por exemplo, defendia que
a prova cuja cadeia de custódia tivesse sido quebrada não poderia ser admitida. Enquanto o professor Gustavo Badaró dizia que ela deveria ser admitida, mas ela deveria, a falta de fiabilidade dela deveria ser um problema para aquele que vai valorar a prova, né, o jurado ou o juiz. Então, leva o problema para o campo da valoração, enquanto que o Geraldo Prado traz o problema, né, para o momento anterior de admissão. Esses são casos em que podemos ver, então, a importância de algum controle de admissão com fundamento epistêmico e não político. E esse digamos, né, o campo geral que eu quero apresentar aqui para vocês. Muitos devem conhecer o professor Michele Tarufo, que faleceu, né, recentemente. Ele diz que existe uma espécie de princípio geral de relevância em todos os sistemas probatórios. Por mais que ele não tenha sido expresso, explicitado nos códigos, principalmente dos sistemas jurídicos continentais, existe esse princípio geral em todos os sistemas probatórios. A relevância é um conceito que possui uma dupla natureza. Ela tem uma natureza epistêmica, mas ela também tem uma natureza jurídica que a gente não pode descuidar. Uma boa definição de relevância aparece nas Federal Rules of Evidence, que são as regras probatórias federais, né, dos Estados Unidos. É uma espécie de um código probatório de nível federal, que tem ali, na verdade não são 401 regras, isso aqui acaba levando a erro, né? Não são tantas regras assim, mas ela acaba recebendo esse número aí, 401. Ela vai dizer o seguinte: prova relevante é aquela que possui a tendência de tornar um fato consequente para o processo mais ou menos provável do que ele seria sem a sua presença. Então, a prova é relevante se ela tem essa tendência de aumentar ou diminuir a probabilidade de que aquele fato tenha ocorrido. Tanto pode aumentar como pode diminuir. E esse fato tem que ser um fato consequente para o processo. E o que é um fato consequente para o processo, muitas vezes é definido pelo próprio direito. O que é relevante para o direito é definido pelo próprio direito, né? Por isso que a relevância é um conceito que possui uma natureza epistêmica, sem dúvida nenhuma, mas também possui uma natureza, pode possuir, não necessariamente, mas pode possuir uma natureza jurídica. Esta tendência, ela envolve uma análise não apenas formal, e esse é um ponto muito importante, mas também material. Então, eu não quero saber se uma prova ela é só formalmente relevante. Ela tem que ser também materialmente relevante. Ela tem que, de fato, tem que ser possível que ela, de fato, na realidade, contribua para tornar o fato mais ou menos provável. Logo, assim se percebe que existe uma relação entre o conceito de relevância e o conceito de fiabilidade. É um problema, diria o Jorge Ferrer, e também Geraldo Prado diz isso no livro dele, é um problema de prova sobre a prova, que é relevante. Então, a fiabilidade da prova é saber se aquela prova que eu ofereço como relevante, se eu tenho alguma prova sobre a relevância material dessa prova. É a sua fiabilidade. Se ela realmente possui, né, robustez, possui solidez. São várias maneiras de se referir à ideia de fiabilidade. E uma curiosidade, só curiosidade mesmo, eu não vou entrar nisso, mas o processo de separar o que é relevante para ser valorado não encontra paralelo em nenhuma outra área da investigação dos fatos. Então, nenhum outro agente que investigue fatos, seja um historiador, um cientista, em qualquer área que seja, ele vai separar aquilo, né, que ele vai considerar, olha, tira isso daqui, que isso daqui não é relevante, que isso daqui é pouco relevante, que isso daqui é pouco fiável. Não. Ele vai trazer toda e qualquer informação que possa ser minimamente relevante, minimamente fiável para dentro do conjunto probatório, e aí ele vai analisar tudo e vai valorar.
separar a admissão da valoração não acontece em nenhuma outra esfera da atividade humana, só no nosso processo, né? E tem razões para isso. Tem algumas razões, algumas explicações históricas do porquê a gente divide a admissibilidade da valoração. Um dos grandes defensores da liberdade total para a valoração probatória, então vamos admitir tudo, foi o Jeremy Bentham. Isso daqui, não sei se vocês sabem, mas é exatamente o corpo embalsamado do Jeremy Bentham que está exposto no University College de London. Hoje eu estava lendo sobre isso e aí tem várias histórias, né? Dizem que em um determinado momento, uma determinada década, já não me lembro quando, do século passado, os estudantes da universidade pegaram a cabeça do Bentham para jogar rugby, enfim. E aí agora ele está dentro dessa redoma aí com vidro, né? Protegido. A cabeça não é mais dele, é uma cabeça de cera, mas o corpo é dele. E isso foi um pedido dele. No testamento dele, ele queria que o corpo dele fosse embalsamado e fosse colocado à exposição na universidade. Bom, curiosidades do Bentham, né? O Bentham era, então, um abolicionista. Ele dizia que quanto mais informação entrar no processo, melhor. Esse é chamado Total Evidence Principle, princípio da totalidade probatória. Quanto mais entrar, melhor. Pode entrar tudo. Pode entrar até prova ilícita. Ele defendia um sistema natural de investigação dos fatos. Então, devemos investigar os fatos no ambiente judicial, assim como nós investigamos fatos em qualquer ambiente né, que a gente se propõe a investigar fatos. No contexto norte-americano, a relevância ela é um importante critério de exclusão das provas. Isso se explica por duas razões. Então, na contramão do que queria o Bentham, né, a relevância ela é um critério importante de exclusão de provas hoje, né, no sistema jurídico anglo-americano em geral. Isso se explica por duas razões. Primeiro, por conta da divisão de trabalho entre juízes e jurados. Lá a gente tem um sistema bifurcado, né, onde o juiz vai decidir as questões de direito e os jurados vão decidir as questões de fato. Os jurados são considerados propensos à sobrevaloração das provas periciais, né? E não só das provas periciais, de outras provas também. Então, essa é uma conclusão, alguns estudos da psicologia vão mostrar para a gente que não se sustenta empiricamente. Na verdade, os jurados raciocinam tão bem ou tão mal quanto os juízes, né? Todos nós, seres humanos, erramos, estamos sujeitos, né, a vieses, seguimos certas heurísticas que podem nos levar para uma decisão ruim, né? Então, a premissa de natureza empírica, psicológica, para esse filtro, né, da informação, considerando que os jurados teriam essa tendência a sobrevalorar, ela não se sustenta empiricamente. Mas essa é a ideia que está por detrás, historicamente, dessa exclusão, né, por conta dessa divisão de trabalhos e da consideração dos jurados como cognitivamente inferiores. Uma segunda razão é o controle pelas partes da produção das provas. A gente sabe que na common law as partes têm uma atividade, uma importância muito maior na produção das provas, né? As partes escolhem as provas úteis para a sua estratégia, inevitavelmente isso acaba acontecendo. E elas podem, então, introduzir muitas provas protelatórias e inúteis, e, inclusive, em se tratando da prova pericial, existe o perigo do expert shopping, né? Que as partes fazem uma verdadeira busca, né? Para comprar, literalmente comprar, aquele expert que se propõe a defender a tese que a parte precisa que seja defendida. Então, esse é um problema sério quando os experts são oferecidos pelas partes, né? Não é um expert de confiança, não é um expert oficial. Por isso existem esses incentivos para as melhores provas serem produzidas, né? Porque elas são controladas pelas partes. Então, uma das regras excludentes mais conhecidas é o hearsay, né? A testemunha de segunda mão, de ouvir dizer. Ela não deve ser permitida dentro do processo.
produz prova melhor. Eu não quero a testemunha que diz que ouviu dizer que aquilo aconteceu. Não, eu quero a testemunha que viu aquilo acontecer. Né? Me produza uma prova melhor. Aqui, a gente tem um caso que eu queria falar para vocês do Jason Daubert, e essa é a mãe do Jason, a Joyce. Esse foi o caso, esse foi o caso que deu, que gerou, né, o precedente mais importante na Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, pela primeira vez, a Suprema Corte se pronunciou sobre os critérios de admissibilidade da prova pericial. Foi no caso Daubert. Aqui a gente pode ver o Daubert, ele tem uma malformação no braço, a gente percebe, né? É um tipo de malformação semelhante àquela que na nossa época, Tiago, não sei se você se lembra, a gente via muitas crianças na rua com esse tipo de malformação por conta da talidomida, né? Aquele medicamento. Me lembro, sim. Sim, a talidomida. Uhum. Aquele medicamento para náuseas na gravidez que causava esse tipo de malformação. E esse é um caso em que justamente a Joyce tomou um medicamento que era chamado Bendectin, que era comercializado pela Merrell Dow Pharmaceuticals, uma indústria farmacêutica. Então era um caso de responsabilidade civil, não é um caso de natureza criminal, que chega na Suprema Corte, e a Suprema Corte tem que se pronunciar sobre os critérios de admissibilidade do expert que é oferecido pela família Daubert, tá? No caso Daubert, então era discussão, é uma discussão mais técnica que talvez não vale a pena mencionar aqui, vou fugir um pouco, mas era sobre a admissibilidade segundo a regra 702, porque até então se aplicava o precedente Frye de 1923, que dizia que seria admitida aquela prova pericial que oferece uma teoria que é aceita na comunidade científica a qual ela pertence, né? Mas aí, em 1975, foi criada as Federal Rules of Evidence, foram criadas as regras federais da prova, né? Aquelas que eu falava lá para definir a relevância. E a regra 702 desse código probatório, ela fala sobre a admissibilidade do expert quando ele pode oferecer algum tipo de conhecimento, experiência, que seja útil para o tomador de decisão. E aí a discussão técnica era se essa regra 702 tinha revogado o precedente Frye ou não. Então a discussão era essa. A decisão afirmou que a prova que é oferecida pelo expert, ela deve ser não só relevante, mas ela deve ser também fiável. E aí a gente tem a introdução do conceito de fiabilidade probatória que eu estou trabalhando com vocês. É nesse caso da Daubert. E para poder determinar a fiabilidade da prova, não importam as conclusões que são oferecidas, mas a metodologia que é utilizada pelo expert. Então, eu não vou analisar o conteúdo do que ele está me dizendo. Não me importa se ele está dizendo que causou ou não causou a malformação. O que me importa é a metodologia que foi utilizada para chegar a essa conclusão. E a fiabilidade pode ser medida em termos de validade científica. Então, a corte começa, né, a discorrer sobre como se determinar um método ou uma teoria como científica, né? Como que a gente pode considerá-la científica? E entre algumas considerações de filosofia da ciência que são bem criticadas pela Susan Haack, por exemplo. Para ajudar o juiz a exercer essa função que eles vão chamar de gatekeeper, que é porteiro, nós podemos considerar uma lista de fatores que funcionam como standards de admissibilidade. Tá? São standards porque são diretivas relativamente vagas, né? Os standards estão aí entre as regras e os princípios, né? As regras sendo bem precisas, os princípios bem mais vagos e os standards estão no meio do caminho, oferecem alguma orientação. Então, o standard de fiabilidade probatória para a admissão da prova pericial na Suprema Corte, SCOTUS é Supreme Court of the United States, são critérios que podem servir como um guia e são flexíveis. Primeiro, se a teoria ou o método pode ser, e se de fato foi testada, e aí a decisão da Suprema Corte cita especificamente Karl Popper e o princípio da falsificabilidade. Então é preciso que a gente esteja diante de um método testável,
né, que ele tenha sido testado e que ele tenha sobrevivido ao teste de falsificação, porque se ele não sobreviveu, obviamente ele não pode ser aceito. 2, se a teoria ou o método foi publicado e revisado por pares, então é importante que essa teoria que é oferecida tenha sido publicada numa revista científica que conta com um tipo de arbitragem que a gente chama de revisão pelos pares, e tem várias críticas que são feitas a esse critério aqui, porque acaba ignorando os problemas que a gente tem hoje de fraude na área editorial, que são super graves. A gente tem aí, inclusive, eu falava sobre isso com os meus alunos na graduação, o caso da hidroxicloroquina é isso, né? Foi uma publicação que foi feita em um periódico que supostamente era revisado por pares, por um pesquisador francês, aquele Didier Raoult, e foi fraude, né? A publicação foi feita em menos de 24 horas, um dos pares que revisou a publicação era membro da sua equipe de pesquisa, enfim. E olha onde a gente chegou com essa história de uma publicação em periódico supostamente revisado por pares, no ponto da hidroxicloroquina. Mas estou fugindo do assunto. Então, saber se a teoria foi publicada num periódico é importante, segundo a Suprema Corte. E Dalbert, né, já adiantando, oferecia uma prova que não havia sido publicada no periódico revisado por pares. E ele falhou nesse ponto. Terceiro, qual é a taxa de erro conhecida ou potencial do método que é aplicado? E 4, repete o precedente Frye, que é a aceitação geral da teoria na comunidade científica relevante. Então, a gente tem aí a afirmação do precedente Frye e a inclusão de outros 3, né, critérios que podem servir como um guia flexível para que o juiz exerça a sua função de porteiro e deixar entrar a ciência ou deixar a ciência de fora, né? A preocupação, então, é com a junk science, né, que era oferecida. São indicadores, não são condições necessárias ou suficientes. Aqui um parêntese, de verdade um parêntese. Eu acho que a Juliana, que é minha pesquisadora, está aqui assistindo, e a Juliana fez uma dissertação de mestrado maravilhosa sobre esse assunto, né? E ela investigou muito, procurou muito nas decisões do STF e do STJ alguma menção aos critérios de admissibilidade da prova pericial, e ela não encontrou nada, né? E eu, muito recentemente, eu encontrei esse caso, que é um caso de investigação de paternidade, então a gente não conseguia encontrá-lo nas pesquisas no site. É uma decisão, um voto vista do ministro Fux, em que ele diz o seguinte: a Suprema Corte, agora eu não me lembro do ano, pessoal, mas é 2000 e pouco, tá? Já tem bastante tempo. A Suprema Corte, pela lavra do Justice Blackmun, que foi quem, como se fosse o relator do voto, né, do Dalbert, determinou que a admissão ou exclusão da prova científica deve ser submetida aos seguintes critérios. 1. A controlabilidade ou falsificabilidade da teoria, que se encontra na base empregada, fazendo expressa remissão a Hempel e Popper, a explicitação do percentual de erro e a sua aceitação pela comunidade científica relevante. Simplesmente o critério da publicação sumiu. Não aparece na referência aqui, na citação aqui que eu estou fazendo, ipsis literis do voto do ministro Fux. E é curioso que ela tenha sumido porque foi justamente o critério que, no caso Dalbert, levou à exclusão do expert que foi oferecido pelo Jason e pela sua mãe. Mas, enfim, é um parêntese que eu estou fazendo, né? E aí tem algumas explicações do porquê que o ministro Fux errou, né? Porquê que ele não falou dos 4 critérios que foram estabelecidos. Ele não foi na decisão, ele consultou um livro de teoria, né? De direito probatório, e nesse livro também errava, porque também citavam outro autor espanhol, e olha só o efeito em cascata, Thiago. Um vai citando o outro, que vai citando o outro, e ninguém foi na fonte. E é tão fácil encontrar o caso Dalbert, qualquer um pode encontrar ele facilmente, é um caso gostoso de se ler, a gente aprende muito lendo essa decisão, recomendo a vocês. Mas olha só, isso é que ficou lá na nossa, isso é a única referência que eu tenho ao caso Dalbert
no STF. Bom, pontos importantes sobre a relevância. Primeiro, a relevância é um conceito que se inspira na lógica e na razão, né? Ideais iluministas. Então, o senso comum e a experiência nos ajudam a determinar se uma prova é relevante para um fato ou não. A relevância, ela não é inerente a prova nenhuma. A relevância é um conceito dinâmico, relacional, tem uma natureza dinâmica. Então, só pode ser determinada em relação a outro fato ou a um conjunto de fatos. Então, uma prova só é relevante em relação a outro fato, ela não é inerentemente relevante, né? É um conceito relacional. E para se determinar a relevância, não se pode fazer um juízo forte, ela não envolve uma cognição exigente, né? É um mero juízo hipotético que se faz ali no momento da admissibilidade da prova. Não se pode tornar um juízo de suficiência probatória. Esse é o ponto mais importante. Se eu, no momento da admissibilidade, entrar em considerações muito profundas sobre a relevância e a fiabilidade daquela prova pericial que é oferecida, eu acabo entrando em considerações que dizem respeito ao momento da valoração da prova e não da admissibilidade. E essa é a tensão na qual a gente se encontra para poder trabalhar com esse conceito de fiabilidade no momento da admissão. Até que ponto a relevância não envolveria um pronunciamento sobre a suficiência da prova? Aqui a gente sabe, eu coloquei para vocês um quadrinho com 3 momentos da atividade probatória segundo a classificação do professor Jorge Ferrer, Beltrán. Então, a gente tem um momento de admissibilidade, um momento de valoração e um momento da decisão sobre os fatos. No momento da admissibilidade é quando ocorre a formação do conjunto de elementos de juízo, né, do conjunto probatório. Nesse momento, eu tenho a incidência de regras jurídicas com inspiração epistêmica ou política. Então, aqui eu tenho a incidência das regras que excluem provas porque elas são ilícitas, fundamento político, como a incidência de regras que excluem provas porque são irrelevantes, fundamento epistêmico. No momento da valoração, é o momento em que se atribui valor às provas individualmente consideradas e ao conjunto probatório. Aqui eu tenho a incidência de regras que são epistemológicas apenas, por conta do princípio da livre valoração. Aqui quem manda é a razão, quem manda é a epistemologia. O direito, a política, a moral não deve apitar absolutamente nada no momento de valoração do conjunto probatório. Aí eu tenho um terceiro momento, que é o momento de decisão sobre se essa valoração que eu fiz atingiu um nível suficiente para tomar a decisão que eu tenho que tomar. E aí eu vou aplicar os estándares probatórios. Então, aqui as regras jurídicas e políticas, novamente, passam a ter uma importância, né? Eu vou valorar as provas e vou dizer, olha, não é suficiente para condenar o réu por conta dos standards, além da dúvida razoável, que a presunção de inocência me manda, né, aplicar nesse caso. Então, são 3 momentos distintos da atividade probatória, regras distintas operam em cada um desses 3 momentos, né? O momento central ali da valoração é o momento da epistemologia por excelência, e o momento inicial, que é o momento da admissibilidade, é um momento em que regras podem ser aplicadas por razões políticas ou por razões epistêmicas. O que eu estou discutindo aqui com vocês é a possibilidade de se aplicar, de que regras com fundamento epistêmico sejam aplicadas nesse momento da admissibilidade, mas a gente corre o risco de entrar na valoração. A partir do momento que eu considero a fiabilidade de maneira muito detida, eu acabo valorando aquela prova individualmente. E isso é um problema. Razões epistêmicas, tá? Para além de razões jurídicas, não estou falando do direito de defesa, mas razões epistêmicas para adotar uma abordagem inclusivista da prova pericial. Lá em cima eu dei para vocês algumas razões jurídicas, né? Que é o direito de defesa. Bentham vai dizer que quanto mais informação relevante for adicionada ao processo, melhor será o fundamento da decisão. Isso pode ser questionado, tá? Se a gente tem muitas provas no processo, talvez isso até dificulte, né,
a tomada de decisão a respeito dos fatos. É muita informação e, às vezes, essa informação nem precisava ter tanta prova assim, né? Isso pode dificultar. Mas vamos lá. A exclusão de provas fracas não combina com a adoção de mecanismos de controle do raciocínio probatório. Então, se eu já estou aplicando um mecanismo rígido de controle do raciocínio probatório lá no momento da decisão, que é um standard probatório alto, eu não preciso me preocupar tanto com o que está entrando. Porque, por mais que coisa fraca possa entrar, informação fraca possa entrar, essa informação não seria suficiente para atingir o nível de suficiência probatória que eu preciso. Isso supõe que os tomadores de decisão lá na ponta, como o professor Tiago, realmente estejam aplicando os estándares probatórios de forma adequada, né? E 3, provas individualmente fracas, esse para mim é a principal razão para adotar uma abordagem inclusivista. Provas individualmente fracas, elas podem ser fortalecidas dentro de um conjunto de provas. É o que a Susan Haack chama de holismo probatório. Então, aplicar os critérios de Dalbert, por exemplo, para cada meio de prova que é oferecido, cada meio de prova pericial que é oferecido, né, no processo, vai me obrigar a emitir um juízo de forma atomista ou atomística, né? Considerando cada elemento individualmente, quando na verdade esse elemento, embora ele possa ser individualmente fraco, se eu coloco ele dentro de um conjunto, ele pode ser fortalecido. E aí a metáfora que ela usa, né, é da estrutura do jogo de palavras cruzadas, né? A estrutura da justificação epistêmica, ela é como um jogo de palavras cruzadas, vai dizer a Susan Haack. Então, as provas, né? Eu pego uma prova pericial, um exame de microbalística, por exemplo. Embora ele possa ser, suponhamos, né? Dependendo do que ele afirma, ele pode ser de uma fiabilidade baixa, né? Se ele pretende, por exemplo, individualizar a fonte e dizer que esse cartucho que foi encontrado aqui na cena do crime, que tem essa marca aqui nesse cartucho, nessa ferramenta, uma marca de ferramenta, né? Eu posso dizer categoricamente que ele partiu dessa arma em particular. Ele não pode dizer isso. A ciência das armas de fogo já chegou a essa conclusão de que ele não pode dizer isso. Então, se um juiz se vê diante, né, de um perito que afirma algo dessa natureza, categoricamente, ele pode dizer, olha, isso não é confiável. Não posso confiar no que você está me dizendo, essa informação não é fiável. Mas talvez essa informação possa ser fortalecida quando colocada ao lado, quando intersectar, né, com outras informações. Sejam outras informações periciais ou outras informações por outros meios de prova, né, depoimento, testemunho, enfim, etc. Então, esse para mim é o principal argumento para se adotar uma abordagem inclusivista da prova pericial. E as razões para adotar uma abordagem exclusivista, né? O peso de um conjunto probatório, ele não dependeria somente da quantidade das provas que o integram, como diria o Bentham, mas da sua qualidade. Esse é o conceito de robustez que o filósofo do direito probatório chamado Alex Stein, que é juiz da Suprema Corte de Israel, ele defende no livro dele. Porém, né, aí a gente tem aí o porém, como a gente acabou de ver, de acordo com o holismo probatório, a qualidade dessa prova ela vai ser fortalecida dentro do conjunto. Mas, eu diria, há casos em que a fiabilidade epistêmica é absolutamente nula, o que justificaria a sua exclusão desde o início, como é o caso das marcas de mordedura. E alguns autores, aqui tem 2 autores australianos, Edmond e Roach, que escrevem sobre prova pericial, tem um trabalho muito interessante, dizem que essa exclusão ela pode ser assimétrica. E nós já decidimos de forma assimétrica quando admitimos a prova ilícita para beneficiar o réu. Não é nenhuma novidade, né? A exclusão pode ser assimétrica também.
Deveríamos estar menos dispostos a admitir uma prova pericial de baixa fiabilidade que é oferecida para suportar a alegação favorável à hipótese condenatória, quando comparada à alegação que favorece a hipótese de inocência. Isso me parece coerente, né? Porque em relação à acusação, mesmo que a admitíssemos, a prova pericial de baixa fiabilidade não seria suficiente para a condenação, considerando o alto standard probatório que é exigido para superar a presunção de inocência. E aí reparem que no processo civil essa lógica não faria sentido, né? Pois uma prova pericial de baixa fiabilidade pode ser suficiente para responsabilizar o réu. Em relação à defesa, ela poderia servir para levantar uma dúvida razoável em relação à autoria do crime. Então, eu estou falando de uma prova de baixa fiabilidade epistêmica. Na minha opinião, se ela é nula, ela não deve ser admitida para nenhum dos casos. E aí eu termino com alguns motivos para preocupação, né? Por que eu me preocupo tanto com esse assunto? Primeiro, o fato de que as ciências forenses constituem essa atividade que é enraizada no tribunal. Ela não existe fora do tribunal. O judiciário constitui o único campo de aplicação de algumas dessas especialidades. E o que as unifica é apenas o propósito a que servem, auxiliar o juiz ou o jurado. Logo, se não puderem auxiliar, de nada servem. Então, isso já acende uma luz vermelha para mim. Fico muito preocupada com esse enraizamento desse tipo de ciência, desse tipo de técnica na atividade jurisdicional, né? O que a gente percebe é um excesso de confiança, né? Um outro problema na ciência, o que a gente chama de cientismo. E isso é tido como um dos principais desafios. É o que a gente chama de efeito CSI. As ciências forenses são vistas como high-tech, né? Exames de DNA, impressões digitais, balística, fio de cabelo, marcas de mordedura, impressões de sapato. Mas as coisas não são bem assim. Aqui eu coloco um livrinho bem interessante sobre o tema. Técnicas forenses tradicionais são questionadas e é incrível que esse questionamento não tenha chegado no Brasil. É realmente um escândalo, na minha opinião. Os agentes, eles resistem em reconhecer essas limitações. Existe uma proximidade muito grande entre a polícia, a promotoria e a perícia. E isso não só aqui, mas também em sistemas jurídicos do common law. Isso daqui, eu até pensei se eu deveria colocar ou não devo colocar, mas vamos lá, isso está publicado num canal público, né, nas redes sociais, do diretor do Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal. Isso foi muito pouco tempo atrás, acho que tem 2 semanas que ele fez essa publicação. Ele comentava essa matéria da CNN que dizia que um policial prendeu um inocente a partir do sistema de reconhecimento facial, que a gente sabe que está com vários problemas, né, de vieses e tudo isso. Mas ele vai dizer o seguinte: por isso se fala em reconhecimento e não identificação. Na identificação humana, a impressão digital, pelo conjunto de vantagens que ela apresenta, como ser conclusiva, não é conclusiva. A impressão digital não é conclusiva. Todos os estudos têm mostrado isso. E aqui a gente vê o diretor do Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal afirmando algo que é negado por todos os especialistas das ciências forenses, da papiloscopia, né, que vem sendo estudado por todos eles fora do Brasil, né, e alguns peritos brasileiros que também estão antenados para essa discussão. Eu já vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem, para mostrar a importância dessa discussão, a prova pericial falsa ou enganosa, ela responde por 25% dos fatores que levaram à condenação errônea nos Estados Unidos até hoje. Então, esse dado aqui é de 5 de maio, recentemente, desse mês. Um total de 2.779. Esse número cresce a cada dia. Se você for hoje, ele já subiu, tá? Mas essas porcentagens costumam ser mantidas. Então, ela responde por 25% das condenações errôneas nos Estados Unidos. Nesse universo aí de 2.779. Em 2016, o Innocence Project, não sei se vocês conhecem, entrou no Brasil e tem feito um trabalho muito importante para conseguir reverter algumas condenações errôneas.
algumas baseadas em provas periciais, muitas baseadas em provas de reconhecimento, né? Que já é uma outra discussão. Eu tenho aqui 3 casos para trazer para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o caso do Brandon Mayfield, que é esse primeiro de óculos, é um americano do Oregon, advogado, que se apaixonou por uma mulher muçulmana, se converteu ao Islã para casar com ela. E nesse ano em que explodiu uma bomba, né, no ataque terrorista em 2004 em Madrid, algumas pessoas devem se recordar disso, foi encontrado numa viatura perto ao local, foram encontrados sacos plásticos com explosivos, e em um desses sacos plásticos tinha uma impressão digital. Essa impressão digital foi compartilhada com a Interpol, chegou no FBI, o FBI colocou no seu sistema e deu um match, né, compatível com a impressão digital do Brandon Mayfield, que tinha todas essas características que eu acabei de falar para vocês, né? Se convertido ao Islã, casado, tinha sido advogado também de alguns muçulmanos em casos de imigração. Ele ficou preso por 2 semanas, ninguém tinha notícias dele, a família, nada, nenhuma informação, não teve acesso ao advogado. Para resumir a ópera, ele recebeu um pedido oficial de desculpas do FBI. A impressão digital dele foi confirmada por 3 peritos independentes, top do FBI. Confirmada. Bom, ele recebeu um pedido de desculpas e uma indenização, se não me engano, de $2 milhões. O Lee Stinson é o negro de óculos que passou 23 anos na prisão por um crime que ele não cometeu, um estupro e homicídio de uma senhorinha de 63 anos. Depois, com o exame de DNA, ficou esclarecido que quem cometeu o crime foi um outro homem que já estava, inclusive, preso e que continuou preso por mais tempo. A prova que levou à sua condenação foi a marca de mordedura. Ele simplesmente morava na casa ao lado do terreno onde o corpo dessa senhora foi encontrado. E havia marcas de mordedura no corpo dessa senhora e ele foi, então, condenado. Lucas Anderson, esse negro de casaco embaixo, ficou preso por 5 meses aguardando o julgamento por homicídio. E aqui a gente tem exame de DNA, que supostamente é o golden standard, né, da prova pericial. Curioso o caso, ele era um homem que bebia muito, nesse dia ele tinha bebido muito e tinha ido parar no hospital. E os paramédicos que fizeram o transporte dele para o hospital fizeram o transporte de um outro homem que tinha sido espancado até a morte também para o hospital. E aí foram encontrados vestígios do DNA do Lucas Anderson debaixo das unhas do homem que tinha sido espancado até a morte. Foi transferência de DNA pelos paramédicos. Olha só. Ele ficou só 5 meses preso, né? Mas suficiente para causar a nossa apreensão. Vocês já devem ter visto, né? Esse seriado, imagino, quem não viu, recomendo. Na Netflix, Innocence Files. E aqui a gente também tem, no primeiro episódio desse seriado, quem conseguir assistir, é bem difícil de assistir, principalmente para quem tem criança pequena, a morte de uma menininha de 4 anos de idade que é jogada num lago, ela é estuprada, violentada, assassinada, jogada no lago. E aí o Kennedy Brewer foi preso, ficou 15 anos preso pela morte dessa menininha, e o odontólogo forense Michael West foi quem apresentou o depoimento dele como expert, como perito, dizendo que ele tinha certeza absoluta que a marca de mordida no corpo da menina era do Brewer. E não era a marca depois, ficou esclarecido que a marca era dos bichinhos que moravam no lago, que viviam no lago. São lagostinhos que tinham feito as marcas. Toda essa situação resultou na elaboração de 2 relatórios oficiais nos Estados Unidos, né? E pouquíssima gente fala desse relatório aqui no Brasil, né? Desses 2 relatórios. O primeiro relatório de 2009, da National Academy of Sciences, e o segundo de 2016, que é do Conselho Nacional
Conselho de Assessores em Ciência e Tecnologia, do presidente. Os dois destacam a ausência de validação científica da maioria das ciências forenses. Não há estudos que comprovem com segurança as suas teorias e métodos. E ressaltam também essa perigosa proximidade entre os laboratórios responsáveis pela perícia e as promotorias criminais, o que estimula resultados que são condizentes com a tese condenatória, aumentando o risco de que pessoas inocentes sejam condenadas. No relatório da Academia Nacional de Ciências, National Academy of Science, diz que, com a exceção da análise de DNA, nenhum método forense mostrou possuir de forma rigorosa a capacidade de consistentemente e com alto grau de certeza demonstrar uma conexão entre uma evidência e um indivíduo ou fonte específica. Isso é o que a gente chama de individuação. Demonstrar essa conexão entre o vestígio que foi encontrado e a fonte específica desse vestígio. Então, nenhum método conseguiu, de forma rigorosa e consistentemente, demonstrar, né, essa conexão, com a exceção do DNA. E no relatório PCAST, que a gente chama, a análise de marcas de mordedura não atende aos padrões científicos de validade fundacional e está longe de atender a esses padrões. Ao contrário, as evidências científicas disponíveis sugerem fortemente que os examinadores não conseguem concordar consistentemente se uma lesão é uma marca de mordida humana ou não, como no caso do Kennedy Brewer. E não conseguem identificar a fonte da marca de mordida com precisão razoável. Alguns estados americanos, inclusive, excluíram, né, as marcas de mordedura como prova pericial que possa ser oferecida. Um fator importantíssimo, então, que esses relatórios falam e que foi desconsiderado ali pela postagem na rede social que eu mostrei para vocês, é de que não se pode individuar de forma categórica. Não existe segurança, não se pode dizer com certeza absoluta qual é a fonte daquele vestígio. A individuação, então, só para dar uma definição aqui técnica, é redução de uma amostra a uma fonte particular. A marca em um cartucho de uma bala a uma arma específica, a impressão digital aquela de um indivíduo específico. Conclusões categóricas que expressam certeza estão logicamente equivocadas, porque estamos no campo da probabilidade. Aqui eu tenho um pronunciamento do professor Christophe Champeau, da Universidade de Lausanne. Para quem tiver interesse, se eu pudesse, Tiago, voltar atrás 20 anos da minha vida, acho que eu faria o meu mestrado em Ciências Forenses lá na Universidade de Lausanne, com o Champeau. Ele vai dizer que o paradigma da identificação vai morrer, porque como cientistas nós percebemos que não há base para isso. Uma discussão interessante, eu posso continuar, ainda tem um tempinho, sobre os vieses cognitivos, no caso das ciências forenses, né, que a gente vem discutindo muito o problema dos vieses nas provas dependentes da memória, né, mas também existe uma discussão muito interessante no campo das ciências forenses, o chamado viés de confirmação forense, que foi cunhado por esses 3 autores aqui, vai dizer o seguinte: a classe de efeitos por meio da qual as crenças prévias de um indivíduo, suas expectativas, seus motivos e seu contexto situacional influenciam a coleta, a percepção e a interpretação de um elemento de prova durante o curso de um caso criminal. Então, a gente tem problemas não só, que eu diria, por falta de atenção, né, da nossa perícia a essas investigações que vêm sendo feitas, a essa evolução do conhecimento das ciências forenses, mas a gente tem também problemas que são honestos, né, que os próprios peritos incorrem nesses problemas de forma honesta, que são os vieses de confirmação forense. E a gente tem que tomar atenção com isso e pensar numa forma de regular melhor a produção da prova. Por exemplo, exemplos, né, de aspectos que geram esse tipo de viés, que podem, né, levar o perito a uma decisão equivocada. O desejo de resolver crimes, principalmente quando são crimes hediondos. A pressão da polícia e do promotor para que haja uma identificação positiva, e às vezes a polícia pede até para que seja realizada uma nova perícia, quando o resultado não dá suporte à tese. Informações cruzadas, por exemplo, de que o réu confessou ou de que ele foi reconhecido por uma testemunha. O perito não tem que saber isso, não deve saber essa informação. Ele deve ser blindado dessa informação. Os detalhes do crime,
a ordem da lista das pessoas que estão registradas no sistema. Então, quando a gente, por exemplo, lança uma impressão digital no software, ele me dá, né, ele rapidamente vê aquelas que são compatíveis e me dá ali 10, as 10 primeiras. Essa ordem que é dada pelo sistema pode influenciar equivocadamente o perito também. É preciso que ele receba, né, sem saber qual é a ordem na qual elas aparecem. A crença do expert de que as suas análises são objetivas e livres de vieses. Sugestões de melhoria. O expert deve conduzir a análise de forma cega, é o que a gente chama de blind testing. Todo cientista faz o teste de maneira cega, né? Por que o perito não vai fazer também? Então, ele não pode saber detalhes do crime e não pode saber informações cruzadas, né, sobre confissão e reconhecimento. Ele deve receber várias amostras para realizar a comparação, sendo uma do suspeito e as outras 5 formas de enchimentos plausíveis, que os americanos chamam de fillers, para preencher só. A semelhança do que ocorre com o reconhecimento, que quando a gente faz o line-up, né, e não o show-up, eu não mostro, né, a vítima para que ela possa reconhecer, olha, foi esse aqui que cometeu o crime? Não, eu coloco aquele suspeito de ter cometido o crime ao lado de outras pessoas semelhantes a ele, para que ela possa fazer a identificação, né? A mesma coisa deve ser feita com as amostras, né? Eu não pego uma amostra, olha, tem uma amostra aqui de um suspeito, vê se é compatível. Não, me leva várias amostras para determinar a compatibilidade. Eu tenho que fazer um evidence line-up e não um show-up. E as conclusões devem ser submetidas a uma verificação de um outro perito, né? Fazer uma análise duplamente cega. E é importante que o perito que vai confirmar ou não a informação do perito primeiro não saiba quem é o perito primeiro e o perito primeiro não saiba quem é o perito segundo. Ele é duplamente cega, né? Essa é a análise duplo cego. Bom, para concluir, eu acho um escândalo, desculpa a minha ênfase, como pode uma área tão importante como a perícia forense, que é usada para tomar decisões sobre encarcerar ou não uma pessoa por anos da sua vida, acaba com a vida de uma pessoa, não ser um objeto de preocupação e monitoramento pelas autoridades. É realmente, para mim, um escândalo. E o que nós podemos fazer? Na verdade, tem muita coisa a ser feita, né? E muita gente tem que ser envolvida nisso. Então, a gente tem que envolver todos os atores, peritos, detetives, delegados, juízes, jurados, advogados, todas as instâncias, desde a educação universitária, que é essa aqui onde a gente está, né? Passando pela investigação preliminar e pelo processo judicial também. Temos que fortalecer os mecanismos do direito probatório, todos eles, contraditório, exame cruzado, standard probatório. Investir também em educação moral, com códigos de conduta para todos os autores, principalmente para os peritos. Hoje de manhã eu discutia no grupo a ética da comunicação pericial, né? É uma questão de ética, a forma como os peritos devem comunicar os resultados, eles não devem comunicar de forma concludente, né? E é preciso pensar em protocolos que possam guiar todas essas etapas de produção, admissão e valoração da prova. E quando a gente pensa em protocolo, algumas pessoas ficam um pouco assustadas, né? Pensando que a gente possa querer propor aqui um retorno a uma ideia de prova tarifada ou algo do gênero, e não é nada disso, né? Todas as profissões seguem protocolos, né? Médicos seguem protocolos. Por que nós, né, no campo da justiça, da administração da justiça, também não podemos seguir protocolos, né? É uma orientação, um guia. Então, é muito importante que esses protocolos, e que são protocolos que servem não só para a atividade jurisdicional, mas também para as atividades anteriores, né, da investigação preliminar, principalmente para essas atividades, para que a prova possa ser produzida de uma maneira fiável e possa chegar com um grau razoável de fiabilidade no momento da sua admissibilidade pelo juiz. São essas as considerações que eu tinha. Não sei se eu falei muito rápido. Que legal, Raquel, muito obrigado. Excelente exposição. Puxa vida, não, obviamente já te conhecia, sabia que não seria menos do que absolutamente excelente. Então, foi muito legal, muito bacana, muitos dados interessantes, também muito conhecimento aí envolvido nessa compreensão da temática e na exposição. Bom, a palavra está franqueada aí, amigos. Vamos ver quem quer perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração, né?
Se quiserem, podem colocar abrir o microfone diretamente e falar. Caso contrário, podem escrever e eu faço a pergunta à professora Raquel. Aproveitem, a professora Raquel é uma das referências no Brasil nessa área. Então, agora é o momento de perguntar. Eu tenho uma curiosidade. A Larissa falou da perícia viciada. Tem tudo a ver, sim. Eu já comecei a ver essa série, não terminei de ver, mas sim, tem tudo a ver. Joia, obrigado, Larissa. Essa série está onde? Netflix? Tá. Tá, legal. Vou buscar. Obrigado, Larissa. Quem estava falando aí, parece? Eu ouvi Boa noite, Thiago. É o Cleiton. Opa, ô desembargador, tudo bem? Como vai, amigo? Tudo bem, boa noite. Maravilha, não vi que estava... Agradecer o convite aí da Neuroló, antes de tudo, né? Parabéns pelo trabalho que vem fazendo. E assisti a palestra da professora Raquel. Boa noite, professora Raquel, parabéns. Boa noite. Excelente exposição. E eu fiquei com uma dúvida ali, na verdade, muitas, né? Que é um tema complexo, mas eu tinha para comigo que no momento da aceitação da prova fosse até uma questão mais jurídica do que epistêmica, né? Mas, a bem da verdade, pouco se fala nisso. Até o professor Jorge ali, ele não trata dessa maneira, talvez. Ou talvez ele trate de maneira implícita, não, professora? Mas essa tem uma questão de menor importância. O que eu achei assim, muito interessante na sua fala ali, e eu sei que a professora é uma especialista também na obra da Susan Haack, né? A Susan Haack, ela vem com uma visão funderentista, né? Então, assim, ela não é nem fundacionalista, nem coerentista. Como ficaria, professora Raquel, epistemologicamente falando, como que nós poderíamos traduzir essa visão funderentista para o direito, né? Digamos, para o juiz que valora a prova. Ou seja, ele não pode exigir, porque, por exemplo, na prova pericial, se não fosse esses debates epistemológicos, nós faríamos até um raciocínio lógico-dedutivo, né? O juiz seria deferente à opinião do perito, jamais o juiz questionaria a opinião do perito, que parece paradoxal o juiz poder dizer assim, olha, eu não concordo com o perito, muito embora o juiz não tenha conhecimento algum para dizer isso, tanto que... Então, poderia explicar esse paradoxo do juiz não ser deferente à opinião do perito, sendo que, ao mesmo tempo, o juiz precisa do perito para poder valorar o que aconteceu ali. Obrigado, professor. Muito obrigada, Cleiton. Prazer conhecê-lo aqui, né? Não exatamente pessoalmente, mas, enfim. Assim, Cleiton, eu vejo duas questões aí que você formulou. A primeira em relação ao fundacoerentismo, que eu chamo, né, da Susan Haack. Eu acho que o que nos ajuda, o fundacoerentismo dela, nos ajuda a entender essa metáfora do jogo de palavras cruzadas, né? Porque o fundacoerentismo é uma teoria da justificação epistêmica. Ela está querendo dizer como que nós justificamos as nossas crenças sobre os fatos, né? E a maneira como nós justificamos essas crenças é não só apelando para uma narrativa que já é construída sobre esses fatos, e, portanto, a ideia de coerência, é um discurso coerente, né? Mas também por apelo às evidências externas, a esse discurso coerente que vem sendo produzido. Então, se a gente traz isso para dentro do processo, eu tenho o conjunto probatório, que se encaixa coerentemente, né? Eu tenho as narrativas que são produzidas ali naquele processo, e aí até os laudos periciais podem ser considerados narrativas, né? Que se encaixam ali dentro daquele processo, e eu tenho evidências externas, empíricas, né? Que não são do mundo do discurso, que seriam do mundo físico, digamos assim, que deveriam ser encaixadas aqui. E aí eu tenho esse jogo de palavras cruzadas, né? Que ela vai dizer, que são as evidências que vêm, ela vai chamar de evidências, né? E as crenças que já estão formadas aqui dentro do processo. Então, o fundacoerentismo é uma teoria sobre a estrutura da justificação epistêmica, né? Isso significa que... É porque o fundacoerentismo está tentando responder, na verdade, ela trabalha isso nos estudos anteriores dela do campo da epistemologia, né? Existe uma discussão imensa entre fundacionalistas de um lado e coerentistas de outro, que
é uma discussão muito análoga à que tem no campo da teoria da verdade entre correspondencialistas de um lado e coerentistas de outro, né? Então, os correspondencialistas vão dizer que, olha, a verdade é aquela proposição que corresponde ao mundo lá fora. E os coerentistas vão dizer, não, a verdade é aquela proposição que é coerente dentro de um discurso que vem sendo aceito pela comunidade. Né? É óbvio que, então, a coerência acaba sofrendo, né, com o risco do relativismo, porque o discurso que é aceito hoje não é aceito amanhã, o que não é o que foi aceito ontem, né? E não tem nenhuma ancoragem, nenhuma fundação no mundo, enquanto que o fundacionalismo acaba ignorando a importância das narrativas, da linguagem, do discurso. Então, ela tenta juntar essas duas coisas. Então, só para esclarecer o fundacorentismo dela. A segunda pergunta que você me fez como era mesmo? Não, porque eu tinha para comigo, não sei porquê também, agora... lembrei. A questão antes da fiabilidade, antes da primeira etapa da valoração, ou seja, na admissibilidade, ou seja, se inclui ou não a prova, se admite ou não a prova, existe um duplo aspecto, epistemológico e jurídico. Isso. O conceito de relevância como critério para a admissibilidade da prova, ele tem base epistêmica, não tem base jurídica, né? Embora o conceito de relevância possa envolver considerações jurídicas, porque se um fato é determinante para provar alguma coisa, vai depender do que o direito diz, né? Se o direito está exigindo a intenção para a prova daquele tipo ou não, então existem elementos jurídicos no conceito de relevância, mas ele é fundamentalmente um conceito epistêmico. E uma das dificuldades que ela aponta é que o conceito de relevância, assim como de fiabilidade, ele é uma questão de grau. Então, uma prova é mais ou menos relevante para provar um determinado fato. Só que a admissibilidade é um juízo categórico. É sim ou não, entra ou está fora. Então, você tem que colocar um machado, fazer uma demarcação em cima de um conceito que é gradual. E essa é uma grande dificuldade. E um terceiro aspecto que você trouxe, Cleiton, só para não deixar de falar, é sobre esse paradoxo, né, de que como é que a gente vai avaliar a informação que o expert nos traz? Né? Se eu justamente preciso do expert para tomar essa decisão. Então, tem uma discussão imensa, e eu tenho dialogado muito com a professora Carmen Vasquez sobre isso, né? Ela, Carmen, adota um modelo educacional. Ela acha que nós devemos investir na educação dos juízes para que eles possam compreender as informações que os experts dão. Eu já defendo um modelo de deferência, mas é uma deferência crítica. Eu acho que nós devemos buscar critérios para que eu defira ao juiz, mais ou menos como o caso da Albert, que estabelece aqueles critérios. O problema é que esses critérios devem poder ser acessíveis a mim, né, juíza cientificamente leiga, né, a qualquer pessoa cientificamente leiga. E o que eu tenho defendido no diálogo que eu tive com a Carmen, naquela revista Discussões que nós publicamos, eu acredito que o modelo deferencial crítico ele é inclusive mais democrático, porque se eu educo o juiz, eu não educo o resto da população. Né? Só é o juiz que vai saber compreender aquela prova, o juiz e o expert, e o resto, e os advogados, e as partes. Então, eu preciso adotar critérios que sejam bons indicadores de expertise, né? Que possam funcionar como bons indicadores de expertise, que são razões de segunda ordem que eu tenho para confiar naquilo que o expert está me dizendo. Eu não posso avaliar o conteúdo do que ele está me dizendo. Eu tenho que aceitar o conteúdo do que ele está me dizendo com base em bons indicadores. Se aquilo que ele está dizendo é consistente com o que a comunidade científica afirma, se aquilo que ele está me dizendo está baseado em evidências que são apresentadas por ele, qual é a taxa de erro que ele identifica naquilo que ele está dizendo. Então, essa é uma discussão imensa e que não só o pessoal do direito, mas, sobretudo, o pessoal que trabalha com deliberação e expertise nas esferas públicas, em geral, tem oferecido muita contribuição interessante sobre esse ponto. Obrigado, professora. Obrigado, Thiago. Obrigado, amigo. O colega Márcio de Almeida Souza, juiz lá do Maranhão, tudo bem, amigo? Seja bem-vindo aqui. Ele comenta o seguinte: o sistema ENATJUS tem sido muito útil em demandas de saúde, embora, a rigor, por meio dele não sejam realizadas experiências de sentido estrito.
Quer explicar, amigo, para quem não conhece o NatJus, como funcionaria? Talvez seja interessante. Olá, boa noite a todos. Me ouvem? Sim. Muito prazer estar aqui. Eu sou Mário Márcio Almeida Souza, sou juiz aqui no Maranhão. E essa semana, na verdade, semana passada, iniciei um curso de teoria da decisão com o professor Tiago. E hoje no grupo ele falou sobre esse nosso encontro e eu fiz questão de participar. Bom, eu serei muito breve. Apenas dizer que é verdadeiramente uma angústia para nós ter que decidir muitas vezes questões sobre as quais a gente não entende. Eu, por exemplo, até por ser juiz, sou péssimo em ciências exatas, né? E eu sempre tenho essa dificuldade. Eu procuro, portanto, escolher bem o perito, porque como é que eu terei? Se eu preciso de alguém para dizer alguma coisa, eu tenho que acreditar no que ele está dizendo, né? Embora me seja facultado determinar uma outra perícia. No Maranhão, nós temos uma plataforma muito interessante que chama Peritos, que os profissionais podem se cadastrar. Né? Então, não fica mais com aquela história de é um amigo perito, aquele sabe disso, aquele sabe daquilo. Então, nós temos, há alguns anos, houve um convênio com uma associação de peritos de imobiliária e agora nós temos uma plataforma que o próprio profissional vai até lá. E ela tem sido muito útil. Quanto ao NatJus, nós juízes temos sido a cada dia mais instados a garantir remédios, tratamento, UTI, transferência e toda sorte de produtos, né? Então, vou ficar no exemplo simples. Tem um tratamento com uma medicação, que, se não me engano, é considerada a mais cara do mundo, que ela deve custar hoje em torno de 10 milhões, né? E alguns profissionais dizem que ela só seria eficaz se ministrada até os 2 anos de idade. E eu já peguei um caso que uma pessoa de 30 e pouco pedia. Então, a gente pode consultar essa plataforma do CNJ, expor a nossa dúvida e eles vão buscar no banco de dados, que às vezes existe, às vezes não, e nos dão uma resposta muito, muito breve e normalmente muito técnica, que às vezes opina se é eficaz, se não é eficaz, se tem urgência, se não tem urgência, e isso nos ajuda a decidir, embora, a rigor, eu repito, não tenha o caráter de uma perícia formal, mas tem sido muito útil. Obrigado por ouvir. Obrigada, Mário. Essa plataforma NatJus é do CNJ? Sim, inclusive é possível acessar através do site. Você tem uma área que é de consulta pública, você pode colocar as expressões de uma doença, de uma medicação, por exemplo, e eles vão dar alguma manifestação. Eu me recordo, eu posso até tentar pesquisar aqui, recentemente era uma medicação para COVID, né? E eu acho que eu fui buscar alguma informação. Eu posso tentar ver aqui, rapidamente. Vou pesquisá-la. Obrigada pela indicação, Terência. Ajuda bastante mesmo, viu? Bem bacana. O CNJ, nessas questões assim administrativas, para auxiliar o dia a dia do juiz, até tem sido bem bom, assim, em algumas questões. Né? Só mais uma colocação. Eu talvez tenha errado no meio, porque eu não sou muito afeto à formalidade, mas eu encaminhei um e-mail à presidência do CNJ sugerindo que fosse feito algo semelhante em demandas de informática. Porque, às vezes, você pega um juiz como eu, vou fazer 47, eu não gosto muito de rede social, aí eu tenho que decidir se eu vou tirar o WhatsApp do ar, como é que eu acesso o Google, como é que eu acesso Facebook, Instagram, e que houvesse algum suporte também nesse sentido, né? Uhum. Obrigado. Mas não houve resposta. Não. Ainda não, de repente vai ter nos próximos dias aí. Aí você conta pra gente, viu, Mário? Ok. Legal, show de bola. A Andréia aqui pergunta o seguinte, Raquel. Andréia, se você quiser falar, a Andréia é uma querida amiga também, professora lá do UFG. Se você quiser comentar, Raquel, fique à vontade. Tá? Senão eu pergunto aqui, não tem problema. Boa noite a todos, professora Raquel. Na verdade, uma viagem minha aqui. Fiquei pensando, quando você falou de deliberação e expertise, né? Eu fiquei pensando aí se esse modelo proposto por você, acho que posso te chamar de você, né? Em diálogo com o modelo da professora Carmen, se faria sentido pensar nesse modelo em causas nas quais existem audiências públicas, amici curiae, enfim,
puxar um pouco essa reflexão possível, ainda que aqui a gente esteja com um objeto bem preciso na sua fala, né? Inicialmente você fez uma comparação, mas fiquei pensando se faz sentido isso, porque tem sido comum a gente ouvir aqui nos tribunais superiores, em Brasília, uma certa constatação de que nas audiências públicas, às vezes a gente tem representações não muito qualificadas, né? E talvez pouco se aproveitasse daquele diálogo. Então, fiquei, assim, pirando nisso, mas não sei se faz sentido fazer essa pergunta, fiquei em dúvida, mas perguntei mesmo assim. Andréia, muito obrigada pela sua pergunta. Ela faz todo sentido, porque, na verdade, a minha pesquisa sobre critérios de deferência começou com as audiências públicas no STF. Então, eu tenho um trabalho sobre isso. Super obrigada pela sua pergunta, porque aí eu posso também falar um pouco desse trabalho. Eu desconhecia, desculpa a minha ignorância, eu desconheci o seu trabalho sobre isso. Imagina, não, eu não esperava que você conhecesse, mas é porque tem tudo, eu acho, fico super feliz que você tenha visto essa relação, porque esses critérios de deferência e expertise, eles podem ser utilizados em todo e qualquer cenário de decisão, em que a gente precisa apelar à expertise, né? O apelo ao expert, ele é cada vez mais necessário em diferentes contextos decisionais, não só no contexto judicial. E mais, eu diria, o expert hoje tem várias portas de entrada no tribunal. Não é só através da prova pericial. Ele entra por audiência pública, ele entra como amicus curiae. Então, a gente está o tempo todo recorrendo à expertise e não pensa em critérios para se recorrer à expertise. E no caso das audiências públicas no STF, isso é muito sério, porque a gente temos visto uma mudança. Na última audiência pública que teve sobre o sistema, a violência e a criminalidade aqui no Rio de Janeiro, né? Houve um diálogo ali entre as partes, porque nem isso tinha antigamente. Na primeira audiência pública que foi feita, eu me lembro que o Barroso, como advogado naquela audiência pública, que era dos embriões, né, da pesquisa com células-tronco, ele queria fazer uma pergunta a um especialista e o juiz, o Aires Brito, na ocasião, disse: olha, isso daqui não é um espaço para debate. Por favor, não faça perguntas. Então, como não faz perguntas? A gente está diante de um ambiente que a gente precisa esclarecer fatos, né? E o diálogo, o ambiente dialógico é fundamental, né? Até para que sejam feitas as perguntas sobre esses critérios de expertise. Olha, eu quero saber, o que você está dizendo é consistente com o que os outros da sua área estão dizendo? É importante fazer essas perguntas. Então, tem tudo a ver, Andréia. Tudo a ver. E, frequentemente, a gente vê assim, a violação de vários desses critérios. Por exemplo, chamar um expert para falar e deixar que ele se pronuncie sobre um assunto que não é da área dele. Isso acontece o tempo todo. Né? Então, às vezes a gente vê um advogado, professor Daniel Sarmento, por exemplo, vai à audiência pública e se pronuncia sobre um assunto no qual ele não é expert. Né? Uma questão técnica que deveria ter um técnico ali falando sobre aquilo e não ele falando sobre aquilo. Então, tem ali, nas audiências públicas, eu vejo várias violações desses critérios, né, indicadores de expertise. Muito obrigada. Raquel, vou estudar o seu trabalho. Obrigada. Enquanto eu pinto uma outra pergunta aqui, deixa eu te fazer uma pergunta minha, se você me permitir. E com relação a critérios de expertise, mas que sejam utilizados, como são utilizados, por exemplo, com muita frequência nos Estados Unidos, de depoimentos de peritos sobre a confiabilidade da prova. Você acha que isso é viável no nosso sistema? Por exemplo, eu cito o caso lá dos psicólogos que trabalham com psicologia do testemunho, que dão depoimentos sobre a confiabilidade da prova produzida. Isso atenderia aos critérios e aos standards que pretendem validar a prova sobre a prova, ou você acha um pouco complicado, do seu ponto de vista da epistemologia? Eu acho que essa é uma prova sobre a prova, né? É justamente isso que se busca, né? Não sei, Tiago, como que isso poderia entrar num processo criminal, por exemplo, né? Seria uma prova oferecida, seria um assistente técnico, né? Da parte que ofereceria
esse tipo de laudo a respeito do... Ou poderia entrar como uma prova documental também, né? Ou uma testemunha. Digamos que você fosse convidada a aparecer, a figurar numa audiência questionando o critério epistêmico que foi utilizado na produção da prova tal. Seria viável isso, na sua ótica? Sabe que eu não sei? Eu tenho que pensar sobre isso. O expert aparecer como uma testemunha, de fato, né? Assim como ele Isso. aparece no common law, né? Essa questão eu pergunto porque essa questão não é unânime, pelo menos no sistema norte-americano. Tem os defensores e tem os detratores também. Tem aqueles que dizem que isso não seria viável, isso retiraria, agregaria subjetivismo no ambiente objetivo. Então, não é unânime lá. Eu fiquei pensando se isso não seria o caso de... se isso seria um ponto para validar ou piorar ainda mais a ausência de lastro epistêmico na valoração da prova aqui. Eu acho que tudo vai depender da forma como você admite, né? Dos critérios que você vai utilizar para admitir. Não é o fato de que o expert está se pronunciando sobre a fiabilidade de uma outra prova que vai, enfim, atribuir subjetividade a esse momento. Eu acho que não é isso. O que atribuiria subjetividade e arbitrariedade, talvez, sei lá, é o fato de que ele esteja... enfim, de que ele não seja realmente um expert, daquela área não é uma área de expertise. Alguém falou aqui da prova de hipnose, né? Como ficaria a fiabilidade desse tipo de perícia? Não tem fiabilidade alguma, né, no campo da psicologia. Então, enfim, alguém poderia justamente oferecer apresentar um expert lá, apresentar um expert como testemunha para dizer que a hipnose não deve ser aceita, não é fiável. Aqui, como ficaria? Como juiz, como você reagiria se... Eu aceitaria, não teria dúvida em aceitar. Só que o problema aí é outro, eu acho, não é a aceitação. O problema é a validação da segunda prova sobre a prova. Por quê? Por exemplo, vou colocar a ideia da Elizabeth Loftus, digamos. Ela tem um posicionamento sobre o que é para ela uma falsa memória. Ela, com frequência, participa de julgamentos em que ela tenta... demonstrar que não existiu ou que existiu uma situação que tenha viciado a memória lá. Só que o posicionamento dela sobre falsa memória não é um posicionamento também unânime. Então, quer dizer, a gente pode ter o problema da prova sobre a prova sobre a prova. Daí é sobre a prova e aí vai tendo um regresso infinito, que é justamente o objetivo que a epistemologia tenta parar, né? Tenta chegar num momento de que tem que acabar o regresso infinito. Eu não teria dúvida em aceitar, mas não sei como é que eu valoraria, porque demandaria a análise da própria prova sobre a prova. E isso incorreria numa possibilidade de se chegar num terceiro andar, né? Num terceiro problema, não sei. Teria que pensar. Isso não é utilizado aqui, ainda bem, mas se um dia vier a ser utilizado, a gente vai ter que resolver isso em algum artigo, viu, Raquel? Eu não vejo muita diferença na natureza do problema, nesse caso, como do problema do expert primeiro também. Eu acho que você teria que ouvir as duas partes nos dois casos, né? Se o que ela está dizendo não é aceito, você vai ter que ouvir a outra parte. O problema é deslocar, né? Ela, pela ética da expertise, ela vai ter que dizer, olha, isso que eu estou dizendo não é aceito pelaquela comunidade, por essas e aquelas razões. Seria um debate bem legal, bacana. Fiquei em dúvida em como você trataria essa questão, já que ela não tem ainda na prática no Brasil, né? Mas não vou tirar aqui o tempo. Como é que você está aí, Raquel, que eu sei que você tem um filho pequeno, como é que você está aí a hora que você achar que a gente... 8h45, tem que ir 9 horas no máximo. Então, assim, a hora que você achar que deve encerrar, tranquilo, tá? Aí eu remeto as perguntas restantes por e-mail ou por mensagem para você, não tem problema nenhum, tá? Então, aqui na ordem tem o Janus, advogado, Porto Velho, Rondônia. Ele diz o seguinte: interessante o precedente sobre a admissibilidade e fiabilidade trazido expressamente o Popper. Como fica o princípio da indução? O CPC adota. Cortou aqui para mim, mas como ficamos para compatibilizar epistemologicamente esses modelos? Ele pergunta. Popper e o princípio da indução, que é muito presente nos modelos periciais. E os indícios são um problema para a denúncia, condenação, pronúncia, o artigo
239, bem confuso. Não sei se você entendeu ou se o Janos pode querer explicitar aí para a gente, talvez, não sei. Se ele não tiver com o microfone. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Eu também não Oi, entendi Thiago. muito não, mas diga Oi, lá, amigo, Thiago. pode falar. Não, é o seguinte, o precedente lá dos Estados Unidos, ele traz o primeiro critério como Karl Popper, né? E o próprio modelo americano, ele trabalha muito com o princípio da indução. Isso me criou, assim, uma curiosidade, né? Então, como é que a gente, Raquel, como é que a gente trabalha, né, por exemplo, com Karl Popper, que é um filósofo da ciência, que desconstruiu o princípio da indução, e a nossa legislação e muito da produção de prova pericial vai, né, nessa, vamos dizer assim, numa pegada de princípio da indução. Como é que a gente trabalha isso, esses modelos epistemologicamente falando? Seria essa a pergunta. Porque os indícios, né, os indícios trabalham muito com a indução, né? E para receber denúncia, para pronunciar e até para condenar, se a gente passar um crivo muito forte, há muitas condenações baseadas basicamente em indução. Então ficou uma curiosidade, uma pergunta para mim de construção epistemológica mesmo, já que o precedente lá dos Estados Unidos trouxe como um primeiro critério a construção desse filósofo da ciência. Obrigado, viu, Thiago? Obrigado, Raquel. Obrigada, Janos. Eu não sei se eu entendi exatamente o que você quer dizer com o princípio da indução. Você está querendo fazer referência às inferências indutivas, né? Que nós, enfim, Isso mesmo. Nós partimos da análise de eventos concretos e daí tiramos uma conclusão, né? A partir da análise de eventos concretos. Então, o Popper, ele, na verdade, ele está tentando oferecer uma resposta ao chamado problema da indução que foi formulado pelo Hume, pelo David Hume. Essa é a tentativa do Popper. E aí ele propõe o falsificacionismo, porque o David Hume vai chegar à conclusão de que a gente não pode afirmar com certeza absoluta absolutamente nada, né? Não existe a certeza absoluta, não se pode chegar a uma certeza, a uma conclusão absoluta raciocinando através de uma inferência indutiva. Eu só tenho certeza absoluta das inferências que são dedutivas, né? Se todo homem é mortal, Sócrates é mortal. Se todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Para o Sócrates não ser mortal, alguma das minhas duas premissas tem que ser falsa. Ou nem todo homem é mortal, ou Sócrates não é homem. Senão ele tem que ser mortal. Então, assim, o raciocínio dedutivo me leva a uma conclusão absoluta, certa, desde que as suas premissas sejam verdadeiras, e a gente pode questionar a veracidade das premissas, mas é outra história. Mas, estruturalmente falando, a conclusão segue necessariamente das premissas. No raciocínio, na inferência indutiva, a conclusão não segue necessariamente das premissas. Né? Eu posso observar o mesmo fato 99 vezes, e 99 vezes eu cheguei àquela conclusão. Só que quando chegar na vez seguinte, é outra conclusão que chegou, e essa conclusão a qual eu cheguei na vez seguinte não entra em contradição com todas as anteriores que foram formuladas. Então, eu não tenho contradição aqui, portanto, eu tenho o chamado problema da indução, que eu não posso afirmar com certeza absoluta que as coisas vão acontecer como elas sempre aconteceram. E esse é um problema da ciência, né? Nenhum conhecimento científico pode se furtar do problema da indução. Por isso que todo conhecimento científico é falível. E aí não é falsificabilidade, é falibilidade. Todo conhecimento científico é, por definição, a ciência é, por definição, falível. Ela reconhece que amanhã ela pode estar errada, né? E ela reconhece também que aquilo que ela conhece probabilisticamente. E aí tem vários conceitos de probabilidade que a gente pode trabalhar, matemática, epistêmica, enfim, que não vem ao caso, mas tudo que a gente... Qualquer informação que chega ao juiz no processo e as inferências que o juiz vai fazer com base nessas informações são todas de natureza probabilística. Nada se pode ter certeza absoluta, né? Então, não sei se eu ajudei, Janos. Acho que o Mário queria fazer uma observação. Pode fazer, Mário. Na verdade, seria mais uma provocação. Até guarda relação com uma resposta que eu dei ao professor hoje, no curso que ele está ministrando. Veja,
A professora Raquel falou em admissibilidade, valoração e decisão. Ok, eu admito a prova no processo, eu vou valorar e, posteriormente, eu decido. Mas essa decisão, ela tem que guardar parâmetros não com a vontade apenas do julgador. Nós temos, usar uma expressão que não sei se está tecnicamente correta, a questão da moldura da norma, só para facilitar. Porque eu tenho muita preocupação, até disse essa semana para a moça que trabalha comigo de assessora, eu disse, olha, fundamentar não é dizer o que simplesmente eu penso. Eu tenho que fundamentar o que eu estou decidindo com base em normas jurídicas válidas, princípios, regras, etc. E aí eu trago aqui o exemplo que é exatamente essa provocação, que eu respondi para o professor. É a questão da carta psicografada que alguém colocou aqui. Bom, eu posso admitir a prova, eu posso valorá-la, mas como que eu posso justificar válida e adequadamente a condenação, por exemplo, de um acusado evangélico ou católico com base numa prova psicografada? Ou justificar adequadamente a absolvição de um acusado quando a vítima é de uma outra religião? Como é que eu faço com outras formas de crença? A gente vai ter que abrir para todo mundo? Isso vai depender do juiz? Se ele for evangélico, ele recusa. Se ele for espírita, ele aceita. Eu acho que esse é um problema de conformação, porque senão fica a depender da vontade de cada um. É por isso que o título do livro novo do Jorge é Prova Sem Convicção, né? Não interessa a convicção do tomador de decisão, né? Não interessa se ele está convencido ou não de que aquilo aconteceu, né? Interessa é que ele tem evidências, provas que suportam aquela hipótese que ele está afirmando no final. Aquela hipótese fática que ele afirma como premissa, né, a menor do silogismo jurídico, digamos assim. José matou Maria. Ele tem evidências que suportam, né, a conclusão num grau de suficiência altíssimo, além de qualquer dúvida razoável, de que José matou Maria, independentemente de ele particularmente não concordar com aquilo, né? Enfim, são as provas que suportam. É muito fácil você descolar a convicção do juiz da aceitação da premissa fática nos casos de presunção de inocência. Então, às vezes, as provas não foram produzidas de maneira suficiente, embora o juiz tenha toda a convicção de que o sujeito não é inocente. Mas ele não pode decidir que ele é culpado, né? Ele tem que absolver contra a convicção dele. Você vê muito bem o descolamento da convicção, né, nesses momentos de presunção de inocência onde as provas não atingiram um grau suficiente. E esses frequentemente são os fantasmas que os juízes carregam, né, Mário? Todo mundo tem lá o seu caso que percebeu que era culpado, mas não pôde fazer nada, ou o contrário também. Então, é bem esse caso mesmo, bem essa situação. Raquel, não quero te colocar numa situação complicada com o teu filho aí. A gente tem pelo menos mais umas 5 ou 6 perguntas aqui, e não são pequenas. Então, você que sabe. Se você quiser, eu encerro. Tem 2, tá. Vou pegar uma das menores aqui, tá, pessoal? Porque para facilitar para ela que ela tá com um filhinho lá que ela tem que botar para dormir. Então, vou pegar logo a última da Ju. A Ju fala o seguinte, Juliana Dias, o caso das cartas psicografadas é muito polêmico. A maioria dos casos ocorridos no Brasil nunca foi de tribunal do júri, ou seja, nunca saberemos até que ponto a carta influenciou os jurados. Acho que é mais um comentário do que provavelmente uma pergunta, né, Juliana? Se quiser complementar, fique à vontade. E obrigado pela resposta da homeopatia, lá não sabia. Você sabia, Raquel, que por trás da homeopatia está a memória da água? Sabia. A Juliana era minha companheira, fez mestrado comigo e nós escrevemos juntas, Juliana e eu, e escrevemos um artigo sobre as cartas psicografadas que gerou uma discussão, né? Enfim. Ah, tá, legal, era um comentário. Legal, obrigado pela participação, então, Juliana. Legal que você está aqui, obrigado pela informação também. Eu não conhecia a memória da água por trás da homeopatia. Então, vou a uma perguntona aqui, grandona, tá? Mas veja aí como é que você fica no tema. O Fernando Augusto Brito pergunta o seguinte, veja que o Departamento de Hipnose Forense do Instituto de Criminalística do Paraná é referência na América Latina no uso de hipnose forense. Já conseguiram resolver diversos crimes de pessoas que sofreram de amnésia ou fizeram lembrar detalhes importantes, como no caso do atropelamento, em que a testemunha seguiu o carro do indivíduo, mas em seu depoimento ela errou até a cor do veículo.
Com a técnica, ele conseguiu dizer a cor e a placa do veículo, levando à prisão do motorista. Acho que ele está sustentando um grau de validade epistêmica da hipnose. Não sei se talvez ele queira comentar ou que você comente um pouquinho a respeito, não sei. Fique à vontade, Raquel, se quiser falar alguma coisa a respeito do tema. Eu ia perguntar como que a gente pode saber que ele, de fato, levou à prisão do motorista responsável, né? Assim, a gente não tem como saber, não tem validação científica, não é uma técnica com validação científica. Então, assim, e essas coisas acontecem, né? A gente tem um departamento de hipnose forense, eu já tinha visto sobre isso, já tinha lido sobre isso, né? No Instituto de Criminalística, a gente tem, enfim, um instituto de homeopatia aqui na Universidade de Medicina da Unirio. Essas coisas acontecem, né? E parte do meu trabalho, junto com a Juliana, é justamente também denunciar essas formas de pseudociência, né? Que são técnicas ou ciências, entre aspas, que querem ser ciência, mas que na verdade não são. Né? O caso da psicografia é um caso complicado porque envolve a espiritualidade, envolve religião, né? Só que o problema é que as cartas, a psicografia, ela pretende ser ciência. Então, aqueles que defendem a psicografia e a sua entrada no processo, defendem ela com base em premissas que são científicas, de que ela é uma ciência. A mesma coisa é a homeopatia, né? A mesma coisa a astrologia. Quando Popper desenvolveu a demarcação, né, que eu não acho que seja um bom critério, nenhum filósofo da ciência acha que o critério da falsificabilidade seja um bom critério para demarcar a ciência da não ciência, né? Porque a gente não está aí numa fronteira exata, é uma questão de grau, né? O Popper, quando pensou no princípio da falsificabilidade, ele pensava na psicanálise e também na astrologia, que eram formas, né, de produção de conhecimento que se pretendiam científicas, mas que, na verdade, não podiam ser falsificadas. Você nunca consegue falsificar uma previsão astrológica. Nunca. Porque se não é o problema da Lua, é o problema do Sol, é o problema do não sei o que lá. E você nunca consegue falsificar uma previsão também psicanalítica, né? É sempre, enfim, um trauma que você teve, o inconsciente, essa coisa aqui, que é o inconsciente. Que ninguém nunca conseguiu, né, identificá-lo. Pelo menos, bom, vocês que são do grupo de Neuroló devem saber. Estamos na luta. A gente ouviu há pouco tempo um neurocientista falar aqui, ele falou de uma neurocientista chamada Susana Rosel, até aí do Rio. Eu conheço. Conhece ela? Não, conheço. Legal. Tá. Aí, não, porque se você conhecesse, eu ia pedir o contato para ver se ela falava aqui no nosso grupo, que eu mandei uma mensagem para ela no Instagram e não aconteceu nada, né? Ela é então, popstar, daí, ela é fantástico. Pois ela só atende, acho que a imprensa, porque aos pobres pesquisadores mortais, acho que não vai, não. Aí, enfim, uma das primeiras coisas que ela fala é isso. Para lá o inconsciente e o consciente, e para cá a neurociência. Não dá para nem conversar, porque são, de fato, coisas que não têm correlação. Você vai acreditar em uma ou vai supor as premissas da outra. Não tem como fazer uma interconexão, né, necessária. Bom, pessoal, não vamos abusar muito da professora Raquel, ela está com um filhinho lá, então tem que ir. Convido vocês a visitarem o perfil dela na academia aí, ó. Aliás, eu conheci a professora Raquel pelos trabalhos dela no perfil, na academia. Então, primeiro li os trabalhos dela, depois, não sei se estão atualizados os trabalhos lá, mas na época que eu li estava, mas isso já foi há um bom tempo. E se alguém tiver alguma dúvida, enfim, quiser prosseguir no debate, quiser que ela e ela puder, claro, obviamente, responder alguma pergunta, né, se não for gastar muito do tempo dela, então pode mandar para mim por escrito, eu mando para ela, não tem problema nenhum, não. Oi, Raquel, pode falar. Eu botei aqui para a Andréia o artigo que tem a discussão sobre o STF. Tá? Legal. Olha aí. Tá lá no perfil, né? Tá lá. Já tinha achado. Muito obrigada, professora. Legal.
Então, pessoal, agradeço muitíssimo a professora Raquel, e agradeço também a participação e de vocês, e o interesse, e deu para ver que foi um interesse bem acirrado aqui, tanto que eu tive que suspender aí as perguntas, porque ela tem que cuidar lá do filhinho dela. Então é isso, Raquel, muito obrigado por tudo, um beijão a todos, fiquem todos com Deus e Tiago, ou o ser que entender aí que vocês acreditem. E se alguém sair, não use uma máscara, use duas. Diga, Gi. só para já deixar marcado aqui para todo mundo e aproveitar a fala da professora Raquel, que o nosso próximo encontro está marcado para o dia 14 de junho com a Dora Cavalcante, que ela é do Innocence Project e vai falar aqui para gente. Então, quem puder participar, já deixa marcado aí na agenda. E se faltou alguém mandar o nome ali no chat para a ata, já pode colocar ali antes que a reunião encerre. Tudo bem? Muito obrigada, professora Raquel. 14 Obrigada. de junho, né, Gi? Uma segunda-feira, né? Isso, segunda-feira, 14 de junho. Tá. Tiago, muito Beleza. obrigada pelo convite. Foi um prazer falar com vocês. Imagina, o prazer foi nosso, Raquel. Você fica convidado para sempre que você quiser assistir e quando você puder e quiser voltar também para proferir uma palestra, a casa é sua, tá bom? Muito obrigada. De repente eu volto para a fala da Dora Cavalcante. Deve ser bem Legal. bacana. Eu te mando o link, pode deixar. Fica tranquilo. Tá bom. Tá bom? Beijão a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos, tá bom? Tchau, tchau.